Quais são os produtos disponíveis em um escritório de engenharia ou de arquitetura? Qual é a natureza desses produtos? Por que é importante para o profissional entender isso? O que acontece quando um engenheiro ou um arquiteto não sabe a diferença entre uma consultoria e uma assessoria? Não sai daí, eu já vou explicar tudo isso aí para você. Nas minhas aulas de administração de escritórios, especialmente no tópico de gestão do processo produtivo, as perguntas feitas na abertura desse vídeo são colocadas para os participantes. E por incrível que pareça, em turmas de 25 ou 30 profissionais, é raro ter mais de 2 ou 3 que saibam as respostas corretas. Pior, mais de 75% da turma geralmente não faz a menor ideia de como responder essas questões. Então a primeira coisa que eu faço, antes mesmo de dar as explicações devidas, é chamar a atenção deles, de forma dura até, sobre a gravidade de não saber isso. Se você não sabe qual é a natureza do seu produto, você não é capaz de estabelecer estratégias corretas de produção, distribuição, negociação e principalmente precificação. Eu acho terrível que as faculdades não ensinem ao aluno o mínimo necessário para que ele possa identificar o tipo de produto que produzirá e entregará ao mercado. Nesse campo, confundir alhos com bugalhos vai resultar certamente em um pão mal feito. E aqui eu abro um parênteses para explicar o que é bugalho. É uma galha arredondada ou coroada de tubérculos que se forma nos carvalhos e que é usado para fazer farinha, e é muito comum em Portugal. Quando descascado, o bugalho fica exatamente da cor do alho e pode gerar confusão na cozinha. E é daí que vem a expressão dos antigos que não se deve confundir alhos com bugalhos. Bom, os produtos de um escritório de engenharia ou de arquitetura são de 3 tipos ou 3 naturezas: projeto, consultoria e assessoria. Então vamos começar pelo mais simples. E eu pergunto na sala de aula: todo mundo aqui sabe o que é um projeto, não sabe? E todo mundo sabe. Alguém é capaz de dar uma definição de projeto de engenharia ou de arquitetura? E aí começa a confusão. Aparecem as definições mais simplórias e até absurdas. Aí eu falo: gente, vocês não sabem nem definir, descrever o produto que vocês vendem. Como é que esperam fazer bons negócios com ele? Então vamos lá. Um projeto de engenharia pode ser definido como uma previsão baseada em normas técnicas, conceitos tecnológicos básicos, conhecimentos e experiências do projetista, definições do cliente e condicionamento. Tudo isso apresentado sob a forma de desenhos, que podem ser os principais, ou os auxiliares, ou os detalhes construtivos, diagramas, gráficos, textos, memórias de cálculo, memórias descritivas, especificação de material, quantificação de material. Tudo isso com o objetivo de garantir a correta e completa execução de uma obra ou serviço. Essa é a definição de um projeto técnico. E a consultoria? E a assessoria? Como diferenciar uma coisa da outra? Vamos lá. A consultoria é um serviço prestado por um profissional, geralmente com muito conhecimento e muita experiência, e que essencialmente consiste em análise e diagnóstico. Simples assim. Todo serviço prestado por um engenheiro ou por um arquiteto é, em última análise, a solução de um problema do cliente. No caso específico da consultoria, o problema consiste em uma dúvida, alguma coisa que o cliente não sabe ou não consegue identificar corretamente. Por isso, o profissional precisa ter muito conhecimento, muita competência técnica e muita experiência, pois precisará ter um olhar qualificado, deverá fazer as perguntas certas, ser capaz de ligar os pontos em busca do melhor diagnóstico para o caso. Observe que numa consultoria não é necessário resolver completamente o problema. O importante é
o diagnóstico. A solução do problema poderá ser através de um projeto ou de uma assessoria. O artigo Consultoria, o que é e o que não é, do competente consultor e meu amigo Alberto Costa, traz uma explicação bem interessante e algumas analogias muito boas que vão ajudar você a entender melhor esse conceito. E eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E a assessoria? Bom, a assessoria é um terceiro tipo de serviço prestado por um profissional de engenharia ou de arquitetura. É uma atividade executiva. Trata-se da disponibilização dos seus conhecimentos, habilidades e capacidades para a realização de um trabalho para o cliente, demandando basicamente dedicação de tempo. O acompanhamento, a fiscalização ou gerenciamento de uma obra é um exemplo típico de assessoria. Assumir a responsabilidade técnica pelo funcionamento de uma empresa ou pela construção de uma residência ou prédio também são exemplos de assessoria. Ok, concluímos então que qualquer coisa que um escritório de engenharia ou de arquitetura oferece aos seus clientes é um produto que ou é um projeto, ou é uma consultoria, ou é uma assessoria. Mas é preciso entender a diferença enorme que existe na natureza desses três produtos. O projeto é um produto de linha de produção, exige uma estrutura própria e, eventualmente, a participação de uma equipe de trabalho. É possível, no projeto, prever as suas etapas e o tempo de duração da atividade, mas é claro que, para isso, o escritório precisa ser bem organizado e bem administrado. Mas é perfeitamente possível. A consultoria é um trabalho cuja duração é imprevisível. Depende da competência do profissional e da qualidade da relação que esse profissional tem com o cliente. Quanto melhor forem essas duas coisas, mais rápido se desenrolará o trabalho e melhores serão os resultados. Já a assessoria, como foi visto, demanda tempo, depende do tamanho da tarefa. Pode durar horas, dias, semanas, meses e até anos. Todas as estratégias de apresentação desses serviços ao mercado, bem como a sua negociação com os clientes, depende do profissional estar completamente inteirado da natureza diferente desses produtos. Cada produto deve ser identificado, apresentado, precificado e negociado de maneira diferente. Não é demais repetir, confundir alhos com bugalhos resulta em problemas. Um exemplo claro está justamente na precificação. O valor a ser cobrado pelos projetos tem muita relação com os custos diretos de produção, com o custo fixo operacional do escritório e com os diferenciais competitivos do profissional. A precificação das consultorias, no entanto, não deve seguir essa lógica ou esses parâmetros. Deve ser estabelecido um preço que leve em conta a competência do profissional e o custo para o cliente de não resolver o problema. Uma consultoria nunca deve ter o seu preço determinado pelo tempo que o profissional leva para entregar o resultado. Muito pelo contrário. A lógica indica que quanto mais competente e capaz for o profissional, menor será o tempo que ele leva para fazer a análise e apresentar o diagnóstico. As assessorias, no entanto, podem perfeitamente serem precificadas tomando-se o tempo dedicado à tarefa como principal parâmetro. Afinal de contas, na assessoria não se faz diagnósticos. O trabalho consiste em operacionalizar a solução de um problema que já foi definido antes. Podemos dizer, de uma maneira simplificada, que no projeto o profissional vende estrutura e competência técnica. Na consultoria, ele vende inteligência e experiência profissional. E na assessoria, ele vende mão de obra qualificada. Todo profissional deve organizar o seu portfólio de produtos usando esses parâmetros, porque assim ele terá maior clareza sobre quais referências devem ser utilizadas para a definição do escopo, a precificação e também como devem ser conduzidas as negociações com seus clientes. E aí, gostou do nosso vídeo? Então não deixe de seguir o canal 893, porque, como você sabe, a gente está sempre produzindo conteúdo de qualidade
para arquitetos e engenheiros empreendedores. Até a próxima!